21. Lucas capítulo 21. Evangelho de Lucas capítulo 21, está na mão? Sim ou não? Olha o verso 5. Você vai lembrar de Mateus 24, mas olha o verso 5. Lucas 21, 5. Falavam alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras e dádivas. Então disse Jesus: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Perguntaram-lhe: mestre, quando serão estas coisas? Que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Estão lembrando de Mateus 24, sim ou não? Está vendo que Lucas está falando de um jeito um pouquinho diferente, mas é o mesmo texto? Então vamos lá, Lucas 21, 7. Perguntaram: mestre, quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Respondeu ele: cuidado para que não vos engane. Virão muitos em meu nome dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. É necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e epidemias em vários lugares, coisas espantosas e grandes sinais do céu. Antes de todas essas coisas, porém, vos prenderão, vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isto vos acontecerá para testemunho. Decide, porém, em vossos corações, não vos preocupardes com o que deveis responder, porque eu vos darei palavras de sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos os que se vos opuserem. Até pelos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá o único cabelo da vossa cabeça. Na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Quando virdes Jerusalém cercado de exércitos, sabereis que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. Os que estiverem nos campos, não entrem nela, pois dias de vingança são esses, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, haverá grande sofrimento na terra e ira sobre este povo. Cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se completem. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas e perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que acontecerão ao mundo, pois os corpos celestes serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, olha bem esse verso 28. Todo mundo vai ler o 28 na sua tradução mesmo? Vamos lá? Quando essas coisas... Vamos lá, olha o verso 29. Jesus lhes disse essa parábola: olhai para a figueira e para as árvores, todas as árvores. Quando vedes que as suas folhas começam a brotar, sabeis por vós mesmo que o verão está próximo. Assim também, quando virdes estas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Cuidai de vós mesmos para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez e das preocupações da vida, e aquele dia vos pegue de surpresa como uma armadilha. Pois cairá sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Olha agora o 36, ó. Vigiai em todo tempo e orai para que sejais considerados dignos de escapar de todas essas coisas que acontecerão e de estar em pé diante do Filho
do homem. Vamos repetir o 36, todo mundo? 36, vamos lá? Vigiai. Que o Senhor nos abençoe, que possamos entender a palavra do Senhor, que Ele nos ajude. Abençoa, Pai, abençoa. Entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Meus amados, é interessante uma coisa, é interessante, ó, nós estamos falando do final dos tempos. Estamos falando aí, irmãos, e a gente olha, quem está aí com... A gente não quer ser, vamos falar assim, trazer pânico para ninguém, mas a igreja tem que ficar esperta. Tanto é que ele fala, no verso 36, vigiai, quando ficar sabendo de alguma coisa, vigiai, uma vez por ano, vigiai, é isso que está escrito no verso 36. Vigiai, olha o verso, Lucas 21, 36, a primeira parte. Vigiai de vez em quando, vigiai quando estourar uma bomba, vigiai o quê? Vigiai em todo tempo. Olha aqui, vigiai em todo tempo. Quer dizer, é estar alerta, não é ficar com medo, não é nada disso, mas é saber que está tudo na mão do Senhor e a qualquer hora o Senhor pode arrebatar a igreja. Você sabia, nós lendo Mateus capítulo 24, que é o texto que a gente está lendo direto, e hoje que nós chegamos agora no Lucas 21. Você percebeu que Lucas 21 aqui está falando a mesma coisa de Mateus 24, sim ou não? Tem algumas coisas que Lucas colocou aqui, Mateus não colocou lá, ou vice-versa. Cada um colocou dentro da sua maneira de enxergar e de ouvir as coisas. Cada um tem seu jeito de falar, seu jeito de... Os 4 evangelistas não estão idênticos. A gente sempre fala isso. Eu gosto de falar assim, por exemplo, você está sentado aí, ó. Você está sentado aí. E você está olhando para frente aqui. Se eu pedisse para você escrever... Tem caneta aí, não? Tem caneta? Está com lápis aí, caneta? Tá. Então vamos fazer um teste aqui. Escreve o que você está vendo aí. Escreve o que você está vendo agora. Escreve aí, vai numa frase, 2 frases. Escreve aí para mim o que você está vendo. Vou te dar 2 minutos. Escreve aí. O que você está vendo? Não comenta com ninguém, não. Escreve o seu aí. O que você está vendo agora? Estou perguntando. Vou perguntar daqui a pouco. O que você escreveu? O que você escreveu? Vou perguntar para pelo menos 4, 5. Escreve. O que você está vendo agora? Escreve aí para mim. O que você está vendo? Aí você vai ver que os 4 evangelistas, eles viram também escrever do jeito deles. Ninguém escreve idêntico ao outro. Mateus escreveu tendo em vista os judeus, que ele queria provar para os judeus que Jesus é o Messias, é o Rei. Marcos, o evangelho de Marcos escreveu para os gentios, para os romanos. Lucas escreveu para os gregos, assim num primeiro momento. João escreveu para a igreja, num primeiro momento, ainda que sirva para todo mundo. Vamos lá, ajuda eu aqui. Vamos lá, quem que pega o microfone aqui, alguém aqui. Obreiro, corre aqui. Obreiro, dá Deus e amor, você que está com o crachá. Não tá com a roupa de obreiro? Vamos lá. Olha aí, Jaziel, fala para o Jaziel, mostra, o que você escreveu aí, Jaza? O que você escreveu aí? Olha o que o Jaziel escreveu. Contar a benção, irmão. Aleluia. Estou vendo o pastor Flávio sentado, com o microfone na mão falando, em sua frente, do seu lado, uma tela com a seguinte frase: há 70 semanas. Lianinha lá, Eliana, olha o que a Eliana escreveu. Eu coloquei vendo o pastor e a folha das 70 semanas, que está aqui na minha frente. Tá, passa para ela lá. Vamos lá atrás agora, lá para o Celito. O que o Célio Ito escreveu? Ou a Elisete, o que você escreveu aí?
que você está vendo? O que você está vendo? Vai. Estou vendo o pastor, os irmãos estão na minha frente, a cadeira. Tá bom, vai aí. Amém. Maravilha, vamos lá atrás. Lá de lá, vamos lá. Luciano, o que você escreveu aí? O pastor ministrando, o estudo sobre as 70 semanas no projetor e a Marilda de vestido azul. Robson. Aí o Gui aí. O Gui não escreveu. Ali a Delma lá, a Delma. Delminha, cadê você? Escreveu? Só uma palavra, escreve então, vai. O que você falou, vai. Primeira coisa que eu vi foi a cadeira, gente. Aí, tá vendo? Aqui a Lu, aqui o pessoal aqui, os três aí. O Frederico tá dormindo, não viu nada. Olha o que a Lu viu. Eu olhei o púlpito com a tela aberta e o pastor sentado em uma mesa com a toalha amarela, ensinando a palavra à igreja, há 70 semanas. Severo escreveu? Vamos lançar na cabeça. Não escreveu. O Severo não escreveu, vai falar da cabeça, não adianta. Tem que escrever, porque aí vai inventar. Não é que ele vai inventar. O negócio é escrever. Vai lá atrás, vamos lá atrás lá. Porque o Mateus, Marcos. Lá atrás, Marildo, lá atrás. Mateus, Marcos, Lucas escreveram. Quem escreveu? Tem que estar escrito. Quem escreveu? A Bruna lá, o que escreveu? Tem que estar escrito. Porque senão a mente da gente muda. Eu escrevi assim: pessoas sentadas na minha frente, o slide parado, pai sentado na mesa com toalha amarela. Alguém mais escreveu? Quem mais escreveu aí? A Ellen escreveu? É escrito, o negócio tem que estar escrito. Eu escrevi como eu estou vendo um corredor, o pastor sentado numa mesinha com a toalha amarela ensinando a palavra. Alguém mais? Está tudo certo? Aí a Elaine ali, o que a Elaine escreveu? Tem que estar escrito. Eu escrevi: estou vendo o púlpito com o pastor e alguns irmãos. Aí, tá, maravilha, Marilda, isso mesmo, tá bom. Já deu para vocês entenderem o negócio. O que eu estou querendo mostrar para você? Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles escreveram a respeito de Jesus. E mesmo eles escrevendo o mesmo fato, não significa que eles escreveram identicamente, exatamente igual. Então, do mesmo jeito que vocês acabaram de relatar aí, todo mundo escreveu, o que vocês escreveram é verdade, mas cada um escreveu do seu jeito. Então alguém poderia falar: mas por que ele escreveu diferente? Por que ele escreveu... Porque cada um tem um jeito de ver. E por conta disso, não é mentira o que vocês falaram e escreveram, porque vocês escreveram aquilo que é verdade, apesar de não estar exatamente igual um ao outro. Então, quando Mateus, Marcos, Lucas escrevem, eles escrevem um evento, um fato. Você vai falar: mas por que está diferente? Por que está diferente? Porque são pessoas diferentes, como nós provamos aqui agora. Mas o fato, o centro, o âmago do acontecimento está batendo todo mundo. O pastor está lá na frente, está dando um estudo, está dentro da igreja. Ninguém saiu fora da igreja. Ninguém disse assim: o pastor está no campo jogando bola. Aí está completamente fora. O pastor está no monte orando. Não tem nada a ver. O pastor está no hospital lá, os irmãos. Não tem nada a ver. Se tivesse um negócio desse dentro daquele evento, alguma coisa está batendo. Você viu que tem alguém que ainda colocou assim a Marilda de roupa azul. Aí isso aí, se fosse uma evangelista, uma mulher escrevendo, daria mais detalhe ainda. Né? A Lu, as meninas aí escreveram, deram detalhe. Então, olha aqui. Quando Mateus escreveu também o evangelho. O Lucas, o interessante é o seguinte, Jesus não falou diretamente do arrebatamento da igreja. A igreja vai ser arrebatada. Jesus não falou diretamente. Jesus não falou diretamente do arrebatamento. Por quê? Por N motivos. Um dos motivos, irmãos, o principal que era ele morrer na cruz por nós e dar a vida por nós, não estava sendo compreendido pelos discípulos. Imagina as outras coisas. O principal, que era ele pagar a conta, pagar a nossa dívida, morrer pelos nossos pecados, não estava sendo entendido
pelos discípulos que andavam junto com ele. Você quer ver uma coisa? Lucas 18, 31, ó. Lucas 18, volta um pouquinho, 2, 3 páginas aí. Ó, Lucas 18, 31. Jesus não tinha morrido ainda, ele estava caminhando para Jerusalém. Olha para você ver o que eu estou falando, ó, Lucas 18, 31. Olha o que está escrito. Tomando consigo os 12, disse-lhes: subamos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que os profetas escreveram. Ele há de ser entregue aos gentios, eles zombarão dele, o insultarão e cuspirão nele, baterão nele e depois o matarão. Ao terceiro dia ressuscitará. Olha o 34. Eles nada disso entendiam, e esta palavra lhes era omitida, não percebendo o que se lhes dizia. Nem o básico, que era a morte e ressurreição, que era necessário eles entenderem, eles não estavam entendendo. Como que Jesus ia falar de arrebatamento para eles? Olha bem no Evangelho de João, no capítulo 16, verso 12. Vamos um pouquinho para frente agora. Evangelho de João, capítulo 16, verso 12. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 12. Olha o que está escrito, o que Jesus disse, ó. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, ó, e vos anunciará o que há de vir. Olha o que ele está querendo dizer. E Jesus diz: eu tenho muito o que falar para vocês, mas vocês não vão entender, não vão suportar. Mas quando vier o Espírito Santo, porque o Espírito Santo só foi dado depois da ressurreição. Nunca se esqueça disso. Então ele falou: mas quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. A doutrina do arrebatamento, que é o segundo tópico nosso aí, já que eu vou chegar nela, a gente vai falar das 70 semanas, mas a doutrina do arrebatamento, ela foi dada muito forte para Paulo, para o apóstolo Paulo. Se você pegar o livro de Atos, capítulo 1, Jesus ressuscita. Imagina bem, ó, Jesus ressuscitou, apareceu para os discípulos tinham fugido, estavam morrendo de medo, não estavam entendendo nada. Quando ele ressuscita e aparece para as mulheres, aparece para um, para outro, eles não estão acreditando. Então como é que eles vão acreditar numa coisa, em arrebatamento? Eles não estão entendendo, não estão entendendo o plano de salvação ainda. Eles não estão entendendo. Aí tá, ele ressuscita. Eles precisam estar com ele, Jesus precisa estar com eles, comendo com eles, para eles verem que realmente ele ressuscitou, que não é o Espírito. Jesus está andando com ele 40 dias, e a Bíblia fala que durante os 40 dias, Jesus estava ensinando eles. Porque eles estavam perplexos. Como que pode esse homem ressuscitar? Para eles foi um choque. É ele mesmo. Ficou ali andando com eles. Aí, até que a ficha cai. Senhor, aí chega lá em Atos capítulo 1. Senhor, é nesse tempo. Olha o entendimento agora. Olha o que eles vão falar para Jesus. Ó. Atos capítulo 1. É nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Oh, meu Deus do céu. Estou 40 dias com vocês estão fazendo uma pergunta dessa. Olha lá, Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. O que eles estão pensando? Eles estão pensando assim: Senhor, nós vamos levantar uma guerra agora contra os romanos e vamos libertar Israel. Nós vamos tirar Israel do poder dos romanos, é isso? Como Davi fez contra os filisteus, como Josué fez contra os amalequitas, como Salomão. Atos capítulo 1, verso 6. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Está vendo? Eles não estão entendendo. Está difícil entender as coisas. Aí Jesus falou: não importa saber os tempos ou as épocas que o Pai determinou pelo seu próprio poder.
Ele está falando assim, ó, não vamos tocar nesse assunto com vocês, não. Ó, assunto de reino, de Israel está no poder, de Israel está no comando, de Israel está livre. Não vou tocar nesse assunto, não. Não compete saber os tempos ou as épocas que o Pai determinou pelo seu próprio poder. Bom, o momento de vocês é esse agora, ó. No entanto, esse é o momento seu, ó. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Bom, vocês vão fazer essa parte aí, tá? Vocês vão fazer essa parte, porque se vocês fizerem isso, já está ótimo. Der o pontapé inicial para a igreja andar. Se vocês fizerem isso, levar o poder da ressurreição, já está ótimo. E sair evangelizando por aí já está ótimo. Faz essa parte. E vocês vão ver que essa parte, eles começam bem, mas aí Pedro vai pregar para os gentios? Não, precisa ter uma visão. Em Atos capítulo 10, Deus precisa dar uma visão para Pedro, que ele deve levar as boas novas para aquelas pessoas que não pertencem ao reino de Israel. Ó, e Jesus acabou de falar, ó, vocês vão ser minhas testemunhas. Ó, minhas testemunhas onde? Em Jerusalém. Aonde mais? Na Judéia. Até aí tudo bem, estamos dentro da nossa terra. Aí Jesus falou agora, olha aqui agora, em Samaria. Eita, saindo da nossa terra agora. E até os confins da terra. Ele já tinha falado para eles que eles deveriam testemunhar para todo mundo. Agora lá em Atos capítulo 10, o que acontece? Para Pedro ir lá na casa de Cornélio, pregar o evangelho para Cornélio, que não é um judeu, que não é um israelita, Deus precisou dar uma visão para ele dos lençóis, baixar e subir. E depois ele ainda vai na casa de Cornélio, chega na casa de Cornélio e ainda fala para Cornélio assim, ó, vós bem sabeis que não é lícito a um judeu entrar na casa. Meu filho, pelo amor de Deus, está difícil de entender, Pedro. Está difícil, hein, Pedro? Como é que vai falar de arrebatamento, irmão? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, sim ou não? Então, mas, aí sabe o que Deus vai fazer? Então, Ele sabe até quanto a gente suporta. Vai converter Paulo em Atos capítulo 9. Paulo vai converter em Atos capítulo 9. E é para Paulo, então, que ele vai dar, além de outras revelações, vai dar a revelação maior do arrebatamento da igreja. É para Paulo. Jesus, você vê que aqui em Lucas capítulo 21, ó, Lucas capítulo 21, volta um pouquinho. Lucas capítulo 21, volta aí. Lucas capítulo 21, você vê que Jesus, ele poderia entrar no assunto, mas ele não vai entrar. Porque ele fala em Lucas capítulo 21, ele fala sobre guerras, Lucas 21, 11, haverá grandes terremotos, fome, epidemia em vários lugares, coisas espantosas e grandes sinais no céu. E ele vem falando de muitas coisas ruins que iam acontecer. Lá no verso 22, verso 21. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, os que estiverem nos campos não entrem nela, pois dias de vingança são esses, para que se cumpram todas essas coisas que estão escritas. Ai das grávidas, das que amamentarem naqueles dias, haverá grande sofrimento na terra e ira sobre esse povo. Aí ele vem falando de muitas coisas assim, então, verso 26, verso 25, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra as nações ficarão angustiadas e perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que acontecerão ao mundo, pois os corpos celestes serão abalados. Agora, vamos pular aqui. Olha o 36 agora. Olha o verso 36. Olha onde é o arrebatamento. Jesus dá um arzinho assim de leve, ó. 36, ó. Vigiai em todo tempo e orai para que sejais considerados dignos de escapar de todas essas coisas que acontecerão e de estar em pé diante do Filho do Homem. Está vendo aqui? O sinalzinho aqui?
Ele dá uma de leve, assim, mas eles não estão entendendo nada. Não estão entendendo nem o básico para entender. Mas ele falou, ó, vigiar em todo tempo para que sejais considerados dignos de escapar. Quer dizer, vocês não vão passar por essas desgraças que vão acontecer, não. Amém? Glória a Deus. Mas a revelação maior ele vai dar para Paulo. Paulo se converte em Atos capítulo 9. E quando Paulo, então, no livro de Atos, no capítulo 13, começa as viagens missionárias, primeira viagem. No capítulo 15, lá, final do capítulo 14, a segunda viagem missionária. Depois, Paulo já está ganhando muitas pessoas para Cristo. Chega um determinado momento que Paulo foi colocado diante de um governador. E Paulo vai dar o testemunho do que está acontecendo, como que ele se converteu. Então, presta atenção agora. Atos capítulo 26. Atos capítulo 26. Olha como Paulo vai dar o testemunho dele em sua defesa para o rei Agripa. Ele precisa se defender porque está sendo acusado de muitas coisas. E ele vai contar em Atos 26, ele vai falar para o rei Agripa que ele estava perseguindo. Ele estava perseguindo Jesus e os crentes. Atos 26, verso 9. Olha aí, Atos 26, verso 9. Ele está falando para o rei que ele não era crente. Ele perseguia os crentes. Verso 9. Eu também estava convencido de que contra o nome de Jesus de Nazaré devia fazer todo o possível. E foi isso que fiz em Jerusalém, tendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes. Lancei muito dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, obriguei-os a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Numa dessas viagens, indo eu a Damasco, com autoridade e comissão dos principais sacerdotes. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, a qual excedia o brilho do sol, cuja claridade envolveu a mim e aos que iam comigo. Caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é resistires aos aguilhões. E disse eu, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te e põe-te em pé. Eu te apareci por isto, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Eu te livrarei desse povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas os converter à luz e do poder de Satanás a Deus, para que recebam perdão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Está vendo? Paulo está dando testemunho para o rei. Só que no que ele está dando testemunho para o rei, ele está dizendo que Jesus apareceu para ele. Vou repetir o verso 16. Olha o que Jesus falou para ele no verso 16. Ó. Agora levanta-te, põe-te em pé, eu te apareci por isto, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que você tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Está vendo? Então está querendo dizer assim, ó, Jesus está falando para ele, quando ele converteu, eu vou mostrar para você muitas coisas, que você vai ser testemunha de coisas que você já tem visto, e das coisas que eu ainda vou te mostrar, que ninguém sabe. É por isso que uma das coisas que ele vai falar, que Deus mostra para ele, em Efésios, por exemplo. Ó, olha o que Jesus mostrou para ele. Efésios, capítulo 2. Nós não vamos ler exatamente o que Jesus mostrou, mas só para você ver o que ele fala. Efésios, capítulo 2. Efésios capítulo 3. Efésios 3.
Olha o que Paulo escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 3. Ele estava preso em Roma, e ele escreve no capítulo 3: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dado. Isto é, o mistério que me foi manifestado pela revelação, como acima, em poucas palavras, vos escrevi. Quando lerdes o que escrevi, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Jesus não falou que muita coisa ia ser revelada pelo Espírito Santo depois? Não falou para eles: eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas vocês não podem suportar. Mas quando vier o Espírito Santo, ele vai ensinar vocês e tal. Falou ou não falou lá? João 16, 12. Então, olha o que Paulo está falando aqui agora. Ele está falando no verso 3, ó. Efésios 3:3. Isto é, o mistério que me foi manifestado pela revelação, como acima, em poucas palavras, vos escrevi. Quando lerdes o que escrevi, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Verso 5. O qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelo Espírito ao seu santo apóstolo e profeta. O mistério é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Fui feito ministro desse Evangelho, segundo o dom da graça de Deus que me foi dada, segundo a operação do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo. Amém, aleluia? Você está vendo? Ele está falando: foi dado para mim uma coisa. Aí, agora, vamos lá, ó. Olha agora. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Vamos lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Eu estou mostrando para você, primeiro, a doutrina do arrebatamento, para quem que ela foi dada, assim, de uma forma maior, uma forma ampla. Ela não foi dada para todos os discípulos, e mesmo Jesus não falou claramente do arrebatamento, mas ele passou a maior parte para Paulo. Olha, 1 Tessalonicenses, tá? Capítulo 4. Verso 13. Eu não vou ler inteiro não, que eu só quero pegar esse ponto aqui. 1 Tessalonicenses 4:13. 4:13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Assim também cremos que Deus tornará a trazer com ele todos os que dormem em Jesus. Olha agora, dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Olha o verso 15, volta no 15 aí, ó. O que ele falou? Dizemos isto pela palavra do Senhor. O que ele está querendo dizer? Eu recebi essa revelação do Senhor, que nós que ficarmos vivos não precederemos aos que morrem, aos que morreram em Cristo. Então ele está dizendo: eu recebi essa palavra. É como se eu estou querendo mostrar para vocês que o Espírito Santo trouxe a doutrina do arrebatamento forte para Paulo. 1 Coríntios capítulo 15, volta de novo agora um pouquinho. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Por que eu fui em 1 Tessalonicenses? Porque a carta de Tessalonicenses foi escrita primeiro do que a carta de Coríntios. A carta de 1 Tessalonicenses foi escrita primeiro do que a carta aos Coríntios. Aí na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, Paulo escreve, no capítulo 15, no verso 51, ele escreve assim: eis que vos digo um mistério. Aí, ó. 1 Coríntios 15, 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados. Está vendo? A mesma coisa que ele falou aos Tessalonicenses, ele falou aqui agora.
Ele falou para a igreja de Tessalônica e falou para a igreja de Corinto a mesma coisa. Amém? Glória a Deus, está entendendo? Sim ou não? Então, é uma coisa que eu queria deixar para os irmãos assim. O arrebatamento da igreja. Se alguém falar, por que Mateus 24, Jesus não falou do arrebatamento da igreja? Você vai falar assim, olha, o mesmo texto que está em Mateus 24 está em Lucas 21. Mateus não fala do arrebatamento, ainda que alguém pegue um texto lá, que a gente vai ver numa outra situação aí, ele fala ali o arrebatamento da igreja. Ali não pode ser o arrebatamento da igreja, mas dá também a entender por alguns que é o arrebatamento, mas dá uma quando a gente pega aquele texto, vamos lá, vamos fazer enrolar, não vai enrolar não. Mateus 24, tem gente que pega aquele texto lá e fala, olha o arrebatamento aí. Mateus 24. Mateus 24, verso 36. Mateus 24, verso 36. Quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Entendei, pois, isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso estáis vós também atentos, porque o Filho do Homem virá na hora em que não o esperais. Então, se você pegar esse texto fora do contexto, você pode dizer que é o arrebatamento. Você pegar esse texto fora de todo o contexto, você fala aí, o arrebatamento está aí. Como muita gente faz. Tá? Por isso que muita gente fala, o arrebatamento está aí. Porque tira fora do contexto. Agora, se você olhar, por exemplo, no verso 38, pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Se você pegar vou mostrar para você a interpretação, uma outra interpretação aqui, ó. No verso 39, e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Então, o dilúvio levou a todos. Eu estou perguntando, esse levou a todos aí, esse levou a todos. Esses que foram levados aí foram mortos ou foram salvos? Estou perguntando para vocês. Mortos ou salvos? Essa parte aqui, ó. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Então, esses que levou a todos, esses levou todos, foram mortos ou foram salvos? Mortos. Então, olha a interpretação agora. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, será levado um. Esse um, então, vai ser morto. E deixado o outro não vai ser morto. Entendeu o que eu estou falando? Não. Só que isso aqui, a interpretação dentro do texto inteiro, é no fim da tribulação. Por quê? No fim da tribulação, quando Jesus vier, o que vai acontecer? Ó? Quando Jesus vier, vai ser levado, vai morrer um, o outro vai ficar. Por que vai morrer um? Porque muita gente vai se levantar contra Cristo, ficar do lado do anticristo, e vai morrer na guerra no Armagedon. Então vai morrer um. E quem vai ficar? Vai ficar aqueles que não receberam a marca da besta, que é um gatinho pingado. Vão ficar, porque precisa ficar para entrar no milênio e serem reinados por Cristo depois. Entendeu o que eu falei ou não? Não, bagunçou a cabeça aí. Bagunçou a cabeça, deu pane. Ai, perdoa, pai. Então, essa é outra interpretação, tá? Mais uma interpretação.
E tem a do arrebatamento que eu falei para vocês. A pessoa pega aqui, ele fora do contexto, vai falar que é o arrebatamento. Se você tirar do contexto, você vai falar que é o arrebatamento. Só que o arrebatamento aqui fica complicado porque esse arrebatamento, se você falar que é o arrebatamento, aí você vai me falar então que o arrebatamento vai ser quando Jesus vier em glória. Na segunda vinda depois da tribulação. Esse arrebatamento aqui, se for arrebatamento aqui, no final da tribulação, quando Jesus vem em glória. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então não encaixa, desse jeito não encaixa. Dentro do contexto inteiro, você pegar isso aqui dentro do contexto, ele não encaixa o arrebatamento antes da tribulação aqui, não encaixa. Não encaixa. Ele encaixa o arrebatamento aqui no final da tribulação. Aí, se ele encaixar o arrebatamento aqui no final da tribulação, então a igreja passa pela tribulação. Aí não bate com nada aqui que nós estamos falando aqui, que a igreja não passa pela ira, não passa pela... Aí bagunça tudo. Se esse arrebatamento, se aqui for arrebatamento, então a igreja passa pela tribulação. Entendeu como é que é complicado o negócio? Agora, se você pegar o mesmo texto que está aqui e for em Lucas, Lucas fala então agora, o que Lucas fala no 21? O que o nosso querido Lucas falou? Lucas falou assim, 21, Lucas 21, 36, vigiai em todo tempo e orai para que sejais considerados dignos de escapar de todas essas coisas que acontecerão e de estar em pé diante do Filho do Homem. Aí Lucas aqui agora falou que a gente vai escapar dessas coisas. Para a gente vigiar, para a gente escapar disso tudo. Mas se eu vou escapar, como é que eu vou ficar então? Não tem como. Eu tenho que escapar. Entendeu o que eu estou falando aqui ou não? Que o Lucas mostrou? Lucas está dando um sinal aqui, né? Que a gente vai escapar daquelas coiseiras todas que vai acontecer para o mundo, aflição, angústia, que vai acontecer. Nós vamos escapar, é para a gente vigiar, para a gente ser considerado digno de escapar de todas essas coisas. Bom, do arrebatamento então, para você saber, se alguém perguntar, Jesus falou claramente do arrebatamento? Claro, não falou. Por quê? Porque eles não podiam suportar. Os discípulos não estavam entendendo nem morte e ressurreição para salvação. Quando Jesus falou para eles, é necessário que eu vá a Jerusalém, que eu morra, conforme eu mostrei para vocês em Lucas 18, 31. Aquilo parecia escuro para eles, não entendia isso. Que negócio é esse de morrer? Você lembra outra passagem também? Que Jesus falou para os discípulos que eles iam morrer, que ele deveria morrer. Aí Pedro chamou ele à parte e falou, Senhor, não para com isso. Lembra dessa passagem ou não? Quer ver essa passagem? Essa passagem também que Jesus falou que era necessário que ele fosse para a cruz e tal. Isso está em Evangelho de Mateus, capítulo 16. Olha para você ver como é que é difícil. Aí você vai falar, pastor, o senhor tem razão. Parece complicado, mas o senhor tem razão, é verdade. Mateus 16. Olha aí. Vou no verso 20, tá? Mateus 16, 20. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, sofrer muito nas mãos dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Olha o 22 agora. Pedro chamou-o à parte e começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, isso nunca te acontecerá. Eu não estou entendendo nem essa parte está entendendo, irmão. Como é que Jesus vai falar de arrebatamento? Olha, Pedro chamou Jesus do lado e falou, Senhor, isso nunca, o Senhor não vai morrer não, nós não deixa. Se dependesse Deus, deixava assim, né? Olha o verso 23, o que Jesus disse? Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás,
Tu me serves de pedra de tropeço, não compreende as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Chacoalhou o Pedrão ali. Para trás de mim, Satanás. Você não está entendendo nada ainda, hein? Então, agora aqui, para a gente não ficar, né, com a tela aberta aqui, não falar nada, não ficar ruim, os irmãos estão assistindo lá, fala, pastor ligou a tela lá, não falou nada. A revelação das 70 semanas, que foi dado para Daniel, você tem que entender que Daniel viveu aproximadamente nos anos 600, e o tempo está assim, ó. Vamos lá, ó. Adão, 4.000 antes de Cristo. Adão, 4.000 antes de Cristo. Abraão, 2.000 antes de Cristo. Davi, 1.000 antes de Cristo. Daniel, 600 antes de Cristo. Jesus nasceu 1.000 depois de Cristo, 2024. Voltando agora, ó. 1.000 depois de Cristo, Jesus nasceu 600 antes de Cristo, 1.000 antes de Cristo, tempo de Davi, 2.000 antes de Cristo, Abraão, 4.000 antes de Cristo, Adão. Então, quando eu falo assim, ó, Abraão viveu 2.000 antes de Cristo, Davi viveu 1.000 anos antes de Cristo. Quem viveu primeiro, Abraão ou Davi? Quem viveu primeiro, Abraão ou Davi? Abraão, mas ele viveu 2.000 antes de Cristo. E Davi 1.000 anos antes de Cristo. É que o tempo está fazendo assim, ó. Nosso calendário ele é antes de Cristo e depois de Cristo. Eu chego no ano 1, depois de Cristo, mas tem um ano 1 antes de Cristo, ano 100 antes de Cristo, ano 600 antes de Cristo. É o tempo que Daniel viveu, 600, em torno do ano 600. Daniel teve uma revelação das 70 semanas, no capítulo 9, verso 24. Vamos lá? Pelo menos para você ir embora pensando. Daniel 9. Daniel 9. Daniel 9, 24. Qual Bíblia que está na linguagem de hoje? Tem aí Bíblia na linguagem de hoje? Na minha está, Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Tem Bíblia que fala 490 anos estão determinadas. Tem alguma Bíblia que fala 490 anos aí? Se é na linguagem de hoje, fala. Ninguém? Nenhuma? Na linguagem de hoje, ninguém não acharam aí, nem acharam Daniel ainda, estou procurando. Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Que povo é esse? Sobre o povo. Que povo? Qual povo que é? Israel. E sobre a tua santa cidade. Qual cidade que é? Jerusalém. Ó, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão. O que é selar a visão? Ó, cumprir a visão, fechar a visão, encerrar a visão e a profecia, e para ungir novamente o Santo dos Santos, o novo templo. Aí no verso 21, verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para construir Jerusalém até o ungido, ó, com letra maiúscula, o príncipe com letra maiúscula, ó, vamos passar 7 semanas e 62 semanas. Então vai passar 69 semanas. As praças e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será cortado o ungido. Então, na verdade, ele está falando assim, ó, depois das 69 semanas será cortado o ungido. Porque antes das 62 tem as 7. Lembra? Sim ou não? Então, depois das 62 semanas, quer dizer, depois das 69, por causa das 7 que tem antes, será cortado o ungido, quer dizer, o ungido será morto.
e não será mais. Agora, e o povo do príncipe que há de vir vai destruir a cidade. Então esse príncipe aí não é Jesus com letra minúscula, porque o povo desse príncipe vai destruir a cidade, então não tem nada a ver com Jesus, concorda? O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. E o santuário, vai destruir a cidade e o templo. E o que acontece? O seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra e estão determinadas desolações. Ele confirmará uma aliança com muitos. Ele é o príncipe com letra minúscula. O príncipe com letra minúscula confirmará uma aliança com muitos por uma semana. Quer dizer, por 7 anos. A última semana que falta, porque nós falamos de 69 semanas, está faltando uma. Mas na metade da semana, por isso que você vê falar na Bíblia assim, 42 meses, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 1260 dias. Porque, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais, e sobre a asa das abominações. Quer dizer, aquele que vai controlar a idolatria, a imundícia, ele vai vir, e isso até a destruição que está determinada sobre ele mesmo. Então esse cara, esse assolador, vai estar por cima, trazendo coisas que são abomináveis para Deus, mas depois ele vai receber a punição sobre ele mesmo. Então quando a gente olha aqui, depois das 70 semanas, o que tem que acontecer com o povo de Israel? O que tem que acontecer depois das 70 semanas? Olha lá, cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia, fechar tudo, encerrar tudo e ungir o santo dos santos de uma vez por todas. Então é o final de Israel. Quando terminar os 490 anos, isso tem que acontecer em Israel. Aí eu pergunto, se já passaram os 490 anos, se já encerrou as 70 semanas, onde que está que isso aconteceu em Israel? Israel está lá do mesmo jeito, não reconhece ninguém, então não aconteceu. Não aconteceu nada. Olha lá agora. Ei, quando foi dada a ordem, olha lá, quando foi dada a ordem para reconstruir Jerusalém? Está no livro de Neemias, capítulo 2, no ano 445 a.C. Quando Neemias vai falar com o rei, ele é copeiro do rei, e o rei fala que ele está muito triste. E o rei pergunta: que tristeza é essa? Ele fala: eu não estaria triste, sabendo que a cidade dos meus pais está destruída. E o rei falou: quanto você quer de tempo? O que você precisa para ir reconstruir a cidade? Então, quando foi isso? Está lá em Neemias capítulo 2, ano 445. Reconstrução da cidade. Que levou 7 semanas. Neemias levou 50 e tantos dias para reconstruir o muro da cidade. Mas a cidade mesmo foi 49 anos. Aí depois vai vir, depois mais 62 semanas, 7 semanas, mais 62, que dá 434 com 49. Até a morte do ungido. O ungido vai ser cortado. Cai exatamente no ano 32 a 38. Cai no ano 38, se for no nosso calendário. Mas se for no calendário judaico, que é o calendário que eles usam, é o ano 32, exatamente quando Jesus entrou em Jerusalém triunfante, antes dele morrer. Quando Jesus entra em Jerusalém. Então, quando você pega aqui do ano 445 e faz a conta, 49 mais 434, que dá 483 anos, você vai cair no calendário judaico, que é de 30 dias, o mês, você chega no ano 32 aqui, 32, até a morte de Cristo. Aí você fala assim: então, mas cadê a outra semana? Então, por isso que eu estou falando, quando Jesus veio, Deus deu uma parada com Israel, e ele abriu para a igreja. É o tempo da igreja.
quando finalizar o tempo da igreja, Israel será salvo. Aí a gente vai em Romanos capítulo 11. Olha lá para você ver. O Senhor endureceu o coração dos israelitas, dos judeus, para que nós pudéssemos também ser salvos. Senão a salvação ia ficar só com eles. Você vê, Pedro não queria nem ir na casa de Cornélio. Imagina se eles todos entendessem que Jesus era o Messias, eles não iam estender a salvação para nós de jeito nenhum. Romanos capítulo 11, versículo 25. Romanos 11, 25. Não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não se tornem presunçosos, que o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios tenha chegado. E assim, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Então o que acontece ali? O tempo da igreja. Nós estamos vivendo, olha aqui no nosso quadro, nós estamos vivendo agora tempo da igreja. Tempo da igreja. Antes do tempo da igreja era Israel. Antigo Testamento, Israel, salvação por meio de Israel, tinha que ser circuncidado para ser salvo, levar o cordeirinho, ir lá no templo. Israel era o objeto, era o instrumento para a salvação. Deus parou com Israel e falou: vou abrir agora, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Abriu para o tempo da igreja, para todo mundo, quem quiser, quem crê. Aí, por isso que ele fala, como é que bate, quando Deus falou para Abraão, em ti e na sua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Quem que é o descendente? Jesus, descendente de Abraão, no qual todas as famílias estão tendo a oportunidade de ser abençoadas. Então, tempo da igreja. Quando a igreja for arrebatada, quando a igreja for arrebatada, então vai entrar o tempo Deus vai trabalhar muito forte com Israel de novo, na última semana, para fechar 7,62, com mais a semaninha dela aqui. Uma semaninha, a última semana. Senão fica faltando uma. Está faltando uma semana para Israel. Quando terminar, quando a igreja for arrebatada, o anticristo vai manifestar. Durante esses 7 anos vai cair as pragas também do Apocalipse, aquelas coisas todas. E no final, o anticristo vai fazer uma aliança com muitos por uma semana, fazer um acordo. Mas na metade da semana vai quebrar o acordo, quebrar a aliança, e vai introduzir a abominação da desolação, que está ainda em Mateus 24,15, quando Jesus falou: quando virdes, pois, a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, estiver no lugar santo. Então, no meio da semana é que o anticristo vai se revelar, vai querer ser adorado, onde Israel não vai aceitar. Ele vai quebrar a aliança com Israel, vai perseguir Israel, o dragão vai perseguir Israel, o diabo vai perseguir Israel, as nações vão perseguir Israel, até que Jesus vai vir em glória, quando Israel estiver cercado pelas nações, conforme o livro do profeta Zacarias, que nós falamos, que Jerusalém será como um cálice de atordoamento para todas as nações, vão cercar Jerusalém, mas o Senhor descerá em glória, vai pôr o pé nos montes das oliveiras, e o monte vai rachar. Então vai ser um dia diferente, um dia singular, e o Senhor depois será rei sobre toda a terra. Zacarias capítulo 12, nós já lemos semana passada. Então, quando Jesus vier aqui, segunda vinda visível de Cristo, vai ter a guerra no Armagedon. É aqui que eu falo para vocês, vai ter a guerra no Armagedon. Aí a besta vai ser presa, o falso profeta, a besta e o falso profeta vão ser lançados no lago de fogo, o diabo vai ser preso por 1000 anos. É aqui então que a gente fala assim, aí eu dou a interpretação, um será levado e o outro deixado. Onde eu falei Mateus 24. Aqui muita gente vai reunir para lutar contra Cristo.
Mas ele vai juntar, vai ter o julgamento das nações. Então, o julgamento das nações, um será levado e outro vai deixar. Quem é que vai ser levado? O bode vai morrer. Na guerra no Armagedon, depois da guerra no Armagedon, durante ou depois ou antes, tem o julgamento das nações, que é aquela questão do bode e das ovelhas. Então, ao mesmo tempo, eu falo para vocês, um será levado, o outro será deixado. Porque tem que morrer uma turma e outra turma ficar. Porque os bodes vão morrer, vão perder a salvação, e as ovelhas vão ficar. Encaixa tudo, bode e ovelha, um será levado, outro será deixado. Guerra no Armagedon. É aqui que encaixa. Encaixa esses versículos que eu estou falando. Aí o que acontece, Então, se vai ter o milênio agora aqui, se vai ter o milênio agora, o milênio. Jesus vai reinar a partir de Israel. Ei, então olha aqui agora, Jesus, ele é aquele que cessa as transgressões, dá fim aos pecados, expia a iniquidade de uma vez por todas. Porque quem que está espiando a iniquidade do povo de Israel se eles não têm o Messias? Quem é que vai espiar a iniquidade deles se eles não crêem no Messias? Agora aqui não, aqui quando Jesus vier em glória, Israel vai reconhecer Jesus como Messias. Quando Jesus vier aqui, na segunda vinda, volta de Jesus, eles vão reconhecer Jesus como Messias. Então vai ter a expiação da iniquidade, a justiça eterna, porque Jesus, ele é a nossa justiça, ele se fez justiça no nosso lugar. Então a justiça de Deus por meio de Cristo vai cumprir a visão, vai fechar, vai selar, dar encerramento da visão e da profecia, e de uma vez por todas vai ungir o santíssimo lugar. Não tem mais esse negócio de destrói templo, faz templo, não, agora de uma vez por todas ele unge o santíssimo lugar. Aí então tem o reinado dele por 1000 anos, Amém? Glória a Deus. Estão quietinho aí porque hoje. Vamos lá, número 1 aí então. A semana passada eu fui até o número 6, parece, número 7, né? Agora eu voltei no número 1. Olha, eu fui até o número 6, número 7. Eu achei que você estava sabendo, agora eu voltei no número 1. Vocês têm que estar sabendo. Para mim, eu estou lá no 7. Eu vou lá para o 8º já, mas vamos no número 1 de novo. Número 1, 70 semanas de Daniel, que correspondem a 490 anos. Daniel 9, 24 a 27. Aparente 7 mais 62, que é igual a 69 semanas de anos, 483 anos, quando o ungido, Cristo, é morto. Depois tem um intervalo, um hiato, que é o tempo da igreja, Mateus 16, 18, Romanos 11, 25, que vai até o arrebatamento. Aí número 2, arrebatamento da igreja. Observação, a igreja não passa pela ira de Deus. Número 3, a 70ª semana de Daniel, última semana, tempo da ira de Deus, do dia do Senhor. Paramos por aí. Perguntas? Nossa hora está vencida. Perguntas? Vai sem microfone. Pergunta. Quem quer fazer pergunta? Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, a gente procura depois para dar resposta. Pode ser que eu não saiba ou saiba. Alguém quer fazer alguma pergunta? Esta é a hora. Semana passada eu falei, eu vou dar oportunidade para pergunta. Sobre... Pergunta aí, vai, se estiver fácil aqui eu respondo. Não sei se ele já está. A Bíblia fala que a injustiça já opera, mas há um, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2 fala, há um que detém, não deixa o anticristo manifestar, que é a igreja. Quando a igreja for arrebatada, o anticristo manifesta. Então, pode ser que já tenha nascido mesmo, está por aí. Tem uns que falam que vem da Síria, outros falam que vem dos muçulmanos, outros falam que vem dos judeus, outros falam que é o Papa, outros falam que é o pastor Sérgio. Pastor Sérgio. Estou brincando.
Hã? Nações. É. Oi? É, tem gente que fala que é da tribo de Dan, porque Dan não foi mencionado. São tudo conjecturas, né? A gente fica assim. Perguntas? Lá na casa de recuperação eles fazem pergunta. Hã? Pode não ser judeu, com certeza. Pode ser, pode não ser mesmo. Pode ser que sim, pode ser que não. Fala já, estou querendo fazer os 3 aí, o que está acontecendo aqui? Os montes. Vai ter uma cura milagrosa. O Papa tá velho agora. Mas a Bíblia fala que a besta vai ser curada de uma chaga mortal e toda a terra vai se maravilhar vendo a besta que foi curada. E vão dizer, quem é que pode combater contra ela? Lá Apocalipse 13, Apocalipse 11 também. Hã? Não, a besta não vai estar... Ela não, o grande sinal que a besta está próxima é terremoto, a igreja ser arrebatada. Entendeu? Esse sinal aí vai acontecer quando ele estiver na terra. Ele está bem na terra, vai ser ferido. Quando ele estiver governando, ele vai ser ferido e vai ressuscitar. Mas já estará governando, o anticristo estará governando, entendeu? O 666, ninguém sabe ainda o que pode ser, entendeu? Tem várias coisas. Aí a gente não pode afirmar, né? Lá fala que é número de homem. Uns falam que é negócio de internet, outros falam... Mas tem muita coisa. Chip, né? Colocar o chip na mão direita, na testa, poder comprar, vender. Entendeu? Já tem, na verdade, gente chipado aí, né? Fala, Célio Ito. Lucas 21, 12, deixa eu ver lá. Antes de todas essas coisas, porém, vos prenderão, vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Repete de novo. Não, em parte aconteceu, tá? Eu sempre falo isso. Em parte aconteceu. Antes de todas essas coisas, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos às presenças de reis e governadores por causa do meu nome. Antes de todas essas coisas, porém, vos prenderão e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões. É coisa mais do passado mesmo, não é de agora não. Apesar que tem sinagoga também, né? Você sabe, né? Não como no sentido aqui de prisão. Mas já aconteceu também, em parte, isso aqui já aconteceu também, viu? Como aconteceu nação contra nação, reino contra reino, fome, epidemia, terremoto, coisas espantosas, mas não tudo aconteceu, por exemplo, assim, ó, grandes sinais no céu. Mas alguns sinais já aconteceram também, mas grandes sinais, né? Os irmãos que passaram pelo Coliseu de Roma, o próprio Paulo que foi açoitado, né? As perseguições dos imperadores romanos. Alguém está perguntando aí?
Aquilo lá não aconteceu ainda. A profecia ela tem duas facetas, né? Ela tem, por exemplo, assim, quando ele fala assim, verso 21, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, os que estiverem nos campos não entrem nela. Você vê, quando os romanos cercaram Jerusalém no ano 70, realmente isso aconteceu. Só que depois, né, lá em Mateus ele fala, mas haverá tão grande aflição como nunca houve, nem antes, nem depois, nem jamais haverá. Aí ele fala de uma coisa assim que não é o que está lá no ano 70, é uma coisa à parte, né? Aí depois fala, as estrelas cairão, o sol não dará sua luz e tal. Então aí você vê que é um evento muito mais forte do que dos anos 70. Ainda que aconteceu alguma coisa lá, mas nem tudo, né? Semana que vem, firme, sim ou não? Semana que vem vamos ver se nós pega. Não falta não, faltou na aula, reprovado. Mas vamos falar mais coisa interessante, gente. Tem a questão da trombeta, muita coisa bonita ainda. Vamos ficar em pé, que Deus abençoe, uma ótima noite. O Senhor nos ajude, nos guarde, nos proteja. Orai e vigiai, para que nós possamos ser dignos de escapar de todas essas coisas que vai sobrevir ao mundo e de estar em pé diante do Filho do Homem. Amém? Glória a Deus. Que pela misericórdia de Deus, que o Espírito Santo nos capacite a estarmos em pé, dignos, escapar dessas coisas todas. Sermos arrebatados em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, pela misericórdia, pela Tua palavra, por cada irmão, pelas famílias. Ajuda-nos, Senhor, a temer o Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, a entender a Tua palavra. Perdoa, perdoa, perdoa. Ajuda, ajuda, ajuda. Precisamos de Ti, precisamos de Ti. Sem Ti nada somos. Perdoa, perdoa, perdoa. Possamos temer o nome do Senhor, buscar a santificação. Ajuda a levar a Tua palavra a outros que estão na dúvida. Tenha misericórdia, tenha misericórdia. Ótima noite para a igreja, ótima semana. O Senhor proteja, o Senhor nos guarde. Sexta-feira, 21h, tem oração em nome de Jesus. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam amém. E todos digam amém. Com alegria, todos digam amém. Cumprimento o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe. Não sei se tem um negócio de camiseta aí para experimentar aí atrás, depois você vê aí. Quem for experimentar a camiseta.